E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Antônio Bruno, estou aqui mais uma vez no canal do IBE para falar sobre projeto de estruturas, utilizando o TQS como a nossa ferramenta computacional. E dessa vez nós vamos falar sobre detalhamento de vigas dentro do TQS. A gente vai abordar a ferramenta TQS Vigas para a gente entender quais são as principais possibilidades. Como que a gente edita um ferro, como que a gente adiciona um novo ferro, exclui, estica, enfim, como que a gente consegue editar a armadura no TQS, tá? De uma viga, beleza? Bem, abrindo aqui o nosso modelador, a gente tem a planta baixa do nosso edifício, nesse caso do projeto em laje maciça, que é desenvolvido com os alunos da pós-graduação do IBE, né, de estruturas de concreto armado e protendido. Nesse caso, nós temos uma estrutura simples, convencional, de laje maciça apoiada em vigas altas, tá? Então, com o seu modelo finalizado, com suas cargas inseridas, com as cargas de vento, tudo modelado, você vai basicamente fazer o seu processamento global, como já mostramos em alguns vídeos aqui do canal, e depois você vem em vigas no pavimento que você quer, e você vem em dimensionar, detalhar e desenhar e seleciona todas as opções. Com isso você vai ter os desenhos das suas vigas geradas, né? Ele vai analisar os esforços e vai fazer uma disposição de armaduras ali inicial, que você pode, claro, alterar conforme o que você prefere, né? Como eu já fiz esse processamento, eu não vou marcar novamente, tá? Com as nossas vigas geradas, a gente vai basicamente fazer edição aqui dentro de edição rápida de armadura. Aqui é o que a gente chama de edição lenta, né, gente? Que são os DWGs. Aqui é o desenho, tá? Se você der duplo clique e for editar o desenho, você não está atualizando de fato as armaduras, você está atualizando basicamente um desenho. E é muito mais prático você editar dentro da edição rápida de armadura, que é essa interface, para depois você fazer ajustes pontuais na edição lenta, que seria dentro do DWG, beleza? Bom, apresentando rapidamente aqui a nossa interface, você já tem conhecimento dessas primeiras abas, de editar até cotagem, porque existem praticamente todas as outras interfaces do TQS. Aqui em geral, a gente vai ter a possibilidade de abrir as vigas que a gente quer editar, enfim, ter como atualizar informações de vão, de apoio, de título, ou botar multiplicadores dentro da viga, tá? Tem como você visualizar os diagramas de esforço na sua viga. Enfim, aqui são basicamente ferramentas secundárias. Aqui, de fato, é que a gente faz a edição de armadura da nossa viga, tá? A gente vai editar estribo, a gente vai editar armadura costela, né? Armadura lateral, enfim. Rapidamente, aqui em geral, como eu estou utilizando a versão estudante, que é disponibilizada para os alunos da pós-graduação, você tem como visualizar tanto no 2D como no 3D, tá? Se você colocar aqui somente 3D, por exemplo, você pode rotacionar a sua viga e ter uma visualização em 3D, de fato, da disposição das armaduras dentro do seu elemento estrutural. Não é o nosso caso, né? A gente não costuma trabalhar aqui no 3D, a gente trabalha somente 2D. Então, eu vou desabilitar o 3D para ficar mais familiarizado com o que eu pratico, né, diariamente, tá? Então, basicamente, você tem aqui a sua viga, ele já vem com uma disposição de armaduras, né, como eu disse. Ao processar e desenhar, ele vai trazer uma disposição de armaduras para você, tanto as armaduras longitudinais, né, como também aqui as transversais, que seria o estribo, tá? É possível que você, dentro dos critérios de desenho, de modelagem, enfim, de vigas, você consiga editar aqui a disposição dessas armaduras para ficar mais próximo daquilo que você deseja entregar ao seu cliente. Se você deseja que, por exemplo, as armaduras negativas, né, que são essas armaduras, venham aqui para a parte superior do gabarito da viga, você consegue editar isso. Se você quer colocar a armadura do estribo aqui embaixo, você também consegue editar isso. Enfim, dentro dos critérios de viga, né, de desenho de viga, você tem como editar essas disposições para você personalizar da forma ideal, tá? Mas como esse não é o intuito é mostrar de fato como é que a gente faz edição de armadura aqui dentro do TQS, eu vou direto na parte de armaduras, e é o nosso interesse aqui nesse momento, tá? Bom, basicamente, ó, se você clica nesse ferro, você já observa uma diferença da edição rápida, da edição lenta, tá? Porque ele não abre nenhuma informação. Se você quer editar esse ferro, você tem que vir em editar aqui nessa parte esquerda, né, superior. Você vem editar, clica no seu ferro e você pode editar aqui, digamos, a bitola. Você consegue colocar aqui, né, uma dobra. Você consegue aumentar os comprimentos. Enfim, tudo isso você consegue fazer aqui dentro, tá? Claro que eu vou fazer sempre olhando para o nosso diagrama.
né? Aqui no nosso diagrama, ao habilitar na aba geral ou aqui nesse atalho, você consegue ver tanto o diagrama de esforço, né, a envoltória, como você consegue ver as armaduras necessárias aqui no negativo nesse lado esquerdo, no negativo do lado direito e no apoio, tá? A mesma coisa para o cortante. Você tem um cortante e você consegue ver aqui o ASW, né, que seria do nosso estribo, né? Bom, tendo isso em mente, eu vou sair editando as nossas armaduras. Por exemplo, antes estavam 2 ferros de 20, né? E aqui a gente tem 3 ferros de 16. Se eu quisesse, de repente, deixar 2 ferros de 20 do início ao fim na viga, eu poderia vir em alterar ponta, clico nesse ferro, clico com o botão direito do mouse para ativar o comando. Com o Shift pressionado, eu posso, né, deslocar de maneira reta esse ferro, tá? Então, por exemplo, eu clico aqui, nos mesmos 75 que esse ferro de 16 está. Aí, como eu vou deixar os 2 ferros de 20 do início ao fim e esses 2 ferros de 20 são superior, né, o AS necessário é superior a esse AS existente, eu posso deletar esses 2 ferros de 16, por exemplo. Então, clico em apagar, clico nos ferros que eu quero, dou o botão direito e aí o programa apaga, tá? Venho aqui editar mais uma vez, coloco a dobra nesse lado, né? E aí agora eu tenho um ferro negativo, ó, que ele vem, são 2 ferros de 20, né? Que ele vem, entra no apoio e dobra aqui 20 centímetros nas extremidades, tá? Aqui a gente tem, ó, a costela, que é na armadura lateral. Você consegue editar da mesma forma. Você pode clicar em editar, né? Aqui na aba de armadura lateral, clica no ferro que você deseja editar, que no caso é a costela, dou o botão direito, ele vai abrir uma aba para mim, para eu personalizar, seja a quantidade de ferro, seja o espaçamento, tá? Então, clicar na armadura lateral, costela, botão direito, e aí eu posso trocar, por exemplo, ao invés de ser 4 ferros de 8, eu posso colocar 3 ferros de 10, enfim, né? Tô editando aqui, obviamente, só para a gente ter uma noção. E aí veja que ele já atualiza o gabarito, tá? O corte aqui, se eu der um Ctrl Z, ele volta para os 4 ferros que estava antes. Por isso que a gente chama de edição rápida. Porque na edição lenta, se você, por exemplo, que já está aqui aberto, eu edito isso aqui para 4 ferros de meia, ele não atualiza o corte de maneira automática. Ele vai continuar mostrando apenas o que estava antes, certo? Então, antes tinha 3, eu botei agora, deveria para ter 5, mas aí o corte não foi atualizado. Diferentemente da edição rápida. Se eu tenho 4 ferros de meia aqui e eu coloco, de repente, né, eu troco esses 4 ferros de meia para 3 ferros de 16, ele já vai atualizar automaticamente aqui no corte, certo? 3 ferros de 16. O estribo da mesma forma, etc. Então veja, a gente aprendeu aqui a editar armaduras longitudinais. O que eu fiz para a armadura negativa é a mesma coisa para a armadura positiva. Posso editar, colocar dobras, enfim, fazer o que eu desejar, certo? Posso também inserir novos ferros. Se eu vier inserir, clicar em um ponto qualquer, eu posso dizer assim, sei lá, um ferro de 10, né, ou um ferro de 16. Coloco um comprimento, digamos 2 metros, ele cria esse ferro. E aí, com alterar ponta, ó, eu posso sair reposicionando, né, redimensionando esse ferro. Aqui tem um comando interessante também, que é esse alterar ponta com referência, tá? Por quê? Porque quando a gente vai até uma face de um elemento, a gente tem que tirar o cobrimento, certo? Aqui no alterar ponta, ele não tira o cobrimento. Onde você clica, o ferro vai até lá. Se eu, por exemplo, quero alterar a ponta com referência, ele dá um cobrimento em uma determinada região, certo? Então veja que ele reduz já o cobrimento do nosso elemento, né? Nesse caso, eu creio que está 2,5, certo? Até porque o nosso estribo está 13 e a nossa viga tem 19, então na verdade está 3, né? O nosso cobrimento, certo? Então, deixa eu vir aqui para um outro exemplo, só para a gente entender melhor isso. Digamos, ó, que esses ferros estão aqui. E aí, porventura, né, esse ferro de meia veio aqui no meio do vão. E eu quero esticar ele até as bordas. Para a gente esticar já descontando o cobrimento, a gente utiliza essa ferramenta, clica no ferro, clica na região que a gente quer, ó, que é até o limite, e aí ele já desconta o cobrimento da viga aqui. Tá certo? Da mesma forma, se eu fizer para outra extremidade. Então, até o final do pilar, ele leva e ele desconta o cobrimento aqui também. Tá? Beleza. Então, essas funcionalidades aqui são muito simples, tá? Se eu quero juntar esses ferros, né? Eu clico nos 2 ferros, botão direito, ele me pergunta, bitola diferente, adota maior? Eu clico em S, para dizer que é sim, né? Aqui ele pergunta sim ou não. S, dou um Enter, e aí ele adotou a bitola maior, que é o ferro de 10. Porventura, se eu clicar assim no não, né? Vou repetir o processo, vou vir aqui em juntar,
clicar nos dois ferros, botão direito, se eu botar N, ele vai entender que eu não quero adotar a bitola maior. Dando o Enter, né, ele vai adotar, no caso, a bitola menor, beleza? Se eu quiser quebrar esse ferro, eu venho quebrar, seleciono o ferro que eu quero quebrar, seleciono a posição que ele vai quebrar, então aqui, e aí ele já dá uma certa ancoragem aqui pra gente, né, um ferro em relação ao outro. E aí você pode alterar as posições, digamos que eu quero 3 ferros de 5 em cada extremidade, quero inserir um ferro negativo aqui, né, sei lá, digamos 2 ferros de 6.3 aqui no meio, para servir de porta-estribo, então eu coloco 2 ferros de 6.3, coloco o comprimento que eu quero, digamos 150, e aí eu saio ajustando, né, para atender as minhas necessidades, certo? De maneira geral, são essas ferramentas para as principais ferramentas para a armadura longitudinal. A gente tem ferramentas muito parecidas para as armaduras laterais. E aqui nós temos estribos e grampos, né? A gente sabe que quando a gente está num apoio pequeno e, porventura, né, digamos esse apoio aqui dessa viga, e a gente tem uma bitola muito grande, é interessante que a gente adote alguns grampos para que a gente melhore esse apoio, né, essa ancoragem dessa viga nessa viga que serve de apoio. Então, basicamente, é comum que já venham grampos quando esses casos são necessários, mas se você identificar algum que não veio, você pode vir e inserir, clica na extremidade, né? E aí você diz, ó, eu quero 2 ferros de 5 aqui, e esse comprimento vai ser, digamos, 50, e aqui eu vou ter um outro comprimento de, digamos, 10 centímetros, e aí ele vai adicionar, ó, ele vai adicionar um grampo aqui, no caso ele adicionou negativo, né? De 50 nessa direção, 10 nessa outra e o comprimento total de 110. Para o estribo, você muito dificilmente vai inserir uma nova faixa. O que você vai fazer basicamente é editar já existentes. Então, por exemplo, o que você pode fazer? Clicar na faixa existente, né, com o comando editar, dar um botão direito, você pode alterar a bitola ou o espaçamento que você quer, mas você também pode inserir outro estribo. Então, esse mover fronteira, ele é interessante. Ó. Digamos que eu quero que esse 5 a cada 10 esteja só até aqui. E eu quero uma outra faixa de estribo aqui. Como que eu posso inserir essa nova faixa de estribo, né? Venho em inserir, clico na região que eu quero, e aí eu coloco, digamos, um estribo mais reforçado, né? 6.3 a cada 10. E veja que ele me dá uma série de opções. Seja estribo de 4 ramos, 6 ramos, estribo em duplo C, né? Que é mais fácil, inclusive, por exemplo, para paredes de reservatório, para vigas muito extensas, para facilitar a montagem. Estribo fechado ou estribo normal. Então, digamos que eu quero o normal, e aí ele já cria aqui uma nova faixa, 6.3 a cada 10. E aí, óbvio, né, que você pode sair ajustando esses limites para levar até o apoio aqui da maneira correta. E como é uma edição dentro da edição rápida, né, que é da edição que a gente geralmente faz, ele já traz também essas informações aqui para o nosso corte, para os nossos resumos, para tudo. Tá? Então veja que eu tenho 39 ferros de 5 e 13 ferros de 6.3 nos estribos dessa viga. E de fato, nós temos 39 ferros de 5 e 13 ferros de 6.3. Então, é isso, né, pessoal? O intuito dessa videoaula era de fato a gente mostrar como fazer edição de armadura longitudinal em vigas e também armaduras transversais. Você vê que é uma ferramenta simples, é intuitivo. Quando você ativa um comando, ele vai perguntando para você o que você quer fazer, vai lhe dando instruções. E aí, basicamente, né, você pode pegar os nossos estudos, por exemplo, da pós-graduação do IBE e ir testando, fazendo edições, acrescentando ferros, removendo ferros e, enfim, editando, né, para ficar até mais fácil de ser montado em obra e facilitando o processo, né, construtivo. Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Para mais conteúdo, né, se inscrevam no canal do IBE, deixem um comentário como forma de feedback, curtam, compartilham. E é isso, até a próxima.